Vamos contar umas histórias fantásticas aí que acontecem aí no mundo corporativo. Isso aqui eu não aí. entendi nada, Manuel. Você Não, fez um eu vou- roteiro. não, Ó, o Mário não, fez um não, roteiro não, bonitinho, viu, gente? Aqui do que a gente vai anotei, falar. anotei pra não esquecer. De historinhas aqui legais que ele encontrou. Não, a galera foi mandando, foi anotando aqui, ó. Tem uma que aconteceu, mandaram aqui pra gente, né? Tal de Mariana aqui. Mariana, não quis botar o sobrenome, né? Mas diz que o RH foi fazer uma dinâmica, né, com os candidatos, né? Já eram algumas etapas avançadas e falou para o pessoal levar no dia da etapa da dinâmica um objeto pessoal. Tá. Então, teve gente que levou, sei lá, um crucifixo que ganhou da avó, teve gente que levou um brinquedo da infância, teve gente que levou uma ferramenta, né, porque gosta de artesanato, trabalha com isso. Teve gente que levou uma bola de basquete, porque joga basquete. E a Mariana levou a córnea dela num potinho, assim. A ó, córnea? As córneas dela, porque ela é transplantada. Nossa, que interessante. Ela não entendeu muito bem. Eles falaram assim, traga um objeto que te represente. E ela levou ao pé da letra, levou a córnea dela. E, obviamente, não conseguiu a vaga, porque todo mundo ficou meio chocado ali, né? De alguém levar a córnea. Mas Não, mas ela conseguiu a vaga, tá aqui, ó. Fui contratada, é onde trabalha até hoje, mano. essa daí foi contratada? Foi. Ah! É. Mas eu achei interessante, porque assim, claramente como tinha uma história. Ah, é verdade, essa aí foi contratada. A Mariana foi contratada. Como tinha uma história visceral, né, que ela viveu, Aham. fica mais fácil você contar a história. Então, eu acho interessante isso, você humanizar A entrevista. um processo de entrevista. Isso é muito legal. Porque eu lembro quando eu fiz um processo uma vez, cara, que era pra onde que era, cara? Era... Acho que pra Eton, alguma coisa do tipo. Muito tempo faz. Era tipo trainee, assim. Aí tu é legal. Não, é legal. Viagens, freios, né? E aí Isso na entrevista, cara, eu me senti um burro tão mangueiras. completo, porque assim, você via aquela parte de a rodinha, né, e todo mundo falava suas próprias experiências, aquele tipo, get it together. Tipo, todo mundo falando assim, eu fiz tal coisa, estudei em tal lugar, eram tipo estagiários pensando em um processo de trainee, né? Cara, juro, chegou um cara. Ele começou a falar assim, eu estudei. A pessoa tinha 21 anos. O cidadão falava 8 línguas. 8 línguas, Mário. 8 línguas. E 5 línguas mortas Não, também. assim, o cara falava alemão, francês, italiano, fora... e fala meio assim, tipo, fora, obviamente, inglês e espanhol, né? É como assim? Você nasce do... o médico puxa com força e você já sabe na inglês etapa, e eu espanhol. posso te dizer que na etapa, imediatamente, a próxima etapa desse processo, eu vi várias pessoas que estavam na etapa anterior. As pessoas não estavam. Porque, juro, assim, chegava a ser beirar o ridículo as pessoas não têm bom senso, sério. Ele falava, parecendo aquele... Ator? Não é ator, é personagem que a galera meio que usou de Faria Limer. Hoje é Faria Limer, né? Na época não tinha. Sim. Que é tipo, eu estudei fora, O paulistano Faria Limer. Estudei fora, tipo, maiores faculdades do mundo, tá ligado? Sim. Falo muitas línguas, então já aprendi desde criancinha, japonês, né? Aprendi, mandarim. de criança já foi o alemão e o francês, porque meu pai morava na Europa, e aí muita coisa aconteceu lá. E falo várias línguas, aprendi português quando eu mudei pra cá, né? Vocês podem ver que é meio arrastado o meu português. Aprendi finlandês porque eu tive uma namorada que era modelo. Tipo isso, entendeu? É isso. Cara, ficou muito, tipo, caricata, assim. Eu falei, tipo, a gente olhava assim, falando, não é possível, esse cidadão existe, tá ligado? Era só um personagem imaginável. Ele existe, tava na minha frente falando. Falou 8 línguas, estudei em Stanford, sei lá, coisa do tipo. Você falou da Eton, vou mandar um salve pro Carlos Sena. Se alguém aqui é da Eton que estiver assistindo ou se conhece alguém da Eton, Boa. faça chegar no Carlos Sena, inclusive. Mega empresa. E pra mim seria ótimo, porque naquela época eu morava em Dayatuba. E tinha uma fábrica da Eton, ali perto do... Sim, eu morei Perto do com aeroporto, um cara né? Que o aeroporto de Viracopos, que fazia muito transporte pra Eton. A galera lá da P&G que eu conheci, né, quando eu fui morar numa República de Trabalhadores ali, em Valinhos, tinha um cara da Eton, esse Carlos Sena aqui, ó, ele se queimou no braço fazendo churrasco. Top demais. Aí você vê as habilidades da galera ali, né, queimou todo o braço, teve que ir pro hospital. E ele me salvou quando eu quebrei a perna um dia depois de acabar a Copa do Mundo, que a Itália foi campeã. Eu fazia estágio na Unilever, eu quebrei a perna um dia depois que a Copa acabou. Fiquei 2 meses olhando pro teto, não tinha nenhum joguinho de futebol, né, você tem que ver os reprises, né, não tem mais graça. Triste. Vamos lá, teve um aqui que é muito louco aqui, que é o seguinte, o cara chegou um pouco cedo para a entrevista
e a recrutadora botou ele numa salinha de espera. E falou, eu sei que você chegou cedo, a gente também está um pouquinho atrasado com os outros candidatos, fica aqui nessa salinha de espera. Tem problema atrasar meia hora a tua entrevista? O cara, não tem problema. Beleza, ficou sentadinho na sala de espera. E foi demorando muito. Quando a recrutadora foi chamar ele de volta, ele estava cortando as unhas. Levou lá a tesourinha, o negócio ficou cortando as unhas. Você sabe quando faz um montinho de unhas e tudo mais? Então, assim, dica, galera. Asseios pessoais, deixa para fazer em casa. Não faça fora de casa, se possível, mas ocupar seu tempo esperando a entrevista... Acho que não é uma boa ideia, tá? Mas eu tenho uma recomendação pra isso, porque assim... que o cara assim... Não. Acho que ele deve ter pensado, caramba, minha unha tá muito feia. Vai que repara, vamos reparar, vou cortar a unha. Não, mas isso acho que vale em especial para entrevistas que tem processos de dinâmica. Ou painel. Quando você tem mais de uma pessoa numa mesma entrevista. Então, um painel, para quem não sabe como funciona... Em geral, são alguns representantes de RH ou de áreas, ou das áreas, né? Que chamam várias pessoas para o mesmo processo juntos e fazem ali, em especial com estágio... Ou vários entrevistando só você de uma vez. Uma conversa mais aberta. Quando você percebe que você entrou em uma esteira, que é as pessoas que estão te avaliando, estão avaliando um padrão porque tem tanta gente junta, que o que vai desviar do padrão é o que vai ser interessante. Basicamente, eu volto para a teoria do esteja consciente durante o processo. Não entre em automático de uma entrevista ou de um processo. Esteja consciente do que está acontecendo. Eu lembro que a gente estava em 12 pessoas nesse painel e 3 entrevistadores de áreas. Então, um de finanças, um de marketing, um de outra coisa. E 2 representantes do RH. Então, eram 5 pessoas no painel avaliando 12 pessoas. E aí começou a mesa e, de novo, volta para aquele assim, falem sobre vocês, né? Começou a mesa por aqui, então era você, depois era uma menina. E a menina ela ficou muito nervosa no processo. Não é como tinha 12 pessoas em volta dela, ela achou aquilo meio, talvez, claustrofóbico e ficou meio assim... Crachou na entrevista, total. E aí ficou um clima mega ruim e tal. Obviamente o RH entrou e falou assim, não... pode se acalmar, fica tranquila. A gente vai passar pela mesa e depois volta em você. Então foi muito bom. O RH deixou um clima bem legal. Deixou ela legal, viu que ela estava bugada no momento e falou, daqui a pouco eu volto. Naquele momento, pode parecer meio mecânico ou não, mas naquele momento eu percebi, tem uma situação fora do padrão aqui. Isso. E eu passei a avaliar esse acontecimento com base nos outros, como os outros reagiam. Então chegou na terceira pessoa, a pessoa falou. E a pessoa falou assim, fiz tal coisa, trabalhei em tal empresa, falo tal língua e tal. Foi no quarto, foi no quinto, foi no sexto. E eu fui ver, eu era o 7ª pessoa a falar, mais ou menos assim, estava no meio da mesa. Aí foi o terceiro, foi o quarto. Quando foi o quarto, as 2 vezes a menina meio que ansiou assim, por falar. Só que toda vez ela, o próximo, o quarto acabava, o quinto já entrava. Eu vim em tal lugar, tal lugar. Relaxa, você já viu que vai ficar por último. Né? Quando chegou na minha vez, que eu era o 7º, eu falei assim, olha, notei que a menina já está pronta para falar. Se ela quiser usar minha oportunidade agora, fica à vontade. Eu falo da sequência. E você já se diferenciou. Ela falou. E foi melhor, não foi super bem, mas foi melhor. Quando voltou para mim, eu já sabia que eu estava para a próxima etapa. É lógico. Porque enquanto eu falava isso, meu olho aqui no canto olhava para a entrevistadora, assim, que nem estava no painel, porque no painel ficavam os 3 representantes. Anotou, assim, fez um... E o RH ficava meio que mais longe, assim. Tipo, aqui, por exemplo, igual a Bia tá ali, assim, ó. Quando eu falei isso, automaticamente a gestora de RH já fazia assim, ó. Sinalizando com a cabeça. Então, assim, perceba os sinais corporais que as pessoas estão te dando. Se existe alguém que está validando algo que você está falando, uma pessoa do marketing, etc., você estabeleceu uma conexão ali. Tenta ampliar essa conexão. Fala assim, no marketing, por exemplo, se eu notei, por exemplo, que o cara do marketing se animou com algo que eu falei, eu posso ampliar um pouquinho mais isso. Falar assim, no marketing, por exemplo, eu já fiz a ABC. E aí você começou a conquistar uma plateia ali que é muito difícil, que tá todo mundo igual ali. São 12 NPCs, cara, 3 vão passar. Basicamente é isso. Porque se eu fosse o entrevistador, eu olhasse um comportamento desse, com certeza eu ia gostar, porque você está preocupado, obviamente, em tentar conseguir um emprego.
mas você também está antenado no ambiente. Você não é aquela pessoa que está lá para se vender só. Exato. E ponto. Você é um ser humano que teve empatia com outro ser humano. Você mostrou muitas outras qualidades. Eu vi aconteceu uma coisa comigo e depois eu ouvi uma história que foi exatamente a mesma história. Quando eu fui fazer entrevista para estágio na Unilever, eu fui fazer... nessa época eu rodava pra caramba. Eu fui fazer a entrevista em Campinas, naquela companhia de talentos. Putz, cara, chegamos lá, eles estavam com o ar-condicionado quebrado. E Campinas, no verão, é um forno. Era dezembrão, assim, fazendo entrevista. Um forno, acho que era novembro, dezembro. E aí botaram a gente, naquelas dinâmicas, assim, né? Um monte de gente. Com o calor que tava, tinha uma menina que estava do meu lado, começou a passar mal, baixou a pressão. E eu já tinha falado algumas coisas, ela também, todo mundo interagiu, ela começou a passar mal. Eu, segurei ela aqui assim, chamei ela veio prontamente, né? Tinha a menina do RH lá circulando entre os grupos, né? Eram vários grupos fazendo. Falei, acho que ela não está bem. Aí a gente levantou, eu fui junto. Dane-se, a galera ficou lá, continuou fazendo. Demos água com ela foi lá, buscou um sal, sentou um pouco, tá melhor, tá? Ela tava, ai meu Deus, eu tô na dinâmica. Calma, foi, voltou. Aí o pessoal também perguntou, né? Ó, tá bem, tá tudo certo? Tá tudo certo. Continua. E aí, o que vocês decidiram e tudo mais? A gente continuou ali, tocou o assunto. Beleza. Se eu falar que eu fiquei 50% presente ali, é muito na hora. Então, teoricamente, eu não acompanhei tudo da dinâmica, não fui bem. Mas dei alguns inputs, fiz algumas coisas. Legal. E salvei salvei assim, ajudei no resgate. E aí eu lembro que eu ia saindo e eu tive que faltar em algumas aulas para poder fazer a entrevista, mas a faculdade aceitava lá a justificativa nesse momento, eles sabem que isso acontece. E eu fui pedir um atestado. Vocês têm como... Eu esqueci, eu voltei depois. E aquela entrevista, a mocinha lá da empresa, da companhia de talentos, falou assim, vem comigo aqui no computador, eu faço um para você aqui. Foi fazendo. Falei, poxa, que coisa, né? Conversamos sobre, né, que coisa. Ela falou, pois é, o ar-condicionado quebrou, olha só o que está acontecendo e tal, tem que arrumar, né? Foi ruim e tal. Eu já sabia que eu tinha passado. Eu já sabia que eu tinha passado. Não foi só o que eu falei. Foi o comportamento. Mas não é assim, você teve maior sorte, alguém passou mal do seu lado. Não. É como você reage à situação. Exato. Só que eu vi em outro lugar, um amigo contou que aconteceu basicamente a mesma coisa. Alguém passou mal e ficou ajudando a acudir. Aí voltou lá, fez o negócio e não contrataram, não fizeram nada. Ué, não estava na dinâmica, né? Mas no fundo isso também dá um bom sinal. Sim. Se você não passa num negócio desse, ou não vai para frente, ou não dá uma outra chance do tipo, puxa, eu não consegui te avaliar porque acabou que você estava acudindo a outra pessoa do lado, você não se importa de fazer novamente essa dinâmica aqui num outro dia? Puxa, super justo. Super justo. O que não pode é assim, né? Você vai, faz uma dinâmica dessa e acontece dessa e te chutam porque, eu não consegui perceber, capturar nada de você durante a dinâmica, né? Sim. Eu queria que você contasse essa história do Wilsinho aí. Cara, do Wilsinho foi louco. Você conhece o Wilsinho, né? Não sei quem é. O Wilsinho? Achei que você tinha apresentado aqui em São Paulo quando a gente morava junto, cara. O Wilsinho, cara, ele foi fazer uma entrevista na Vivo. Tá. Para analista comercial, alguma coisa assim, ele trabalha com vendas. E uma vaga mais, assim, de entrada, né? Um analista júnior, uma coisa assim. Falou que estava indo bem na entrevista. E o Wilsinho é o nosso amigo ali de bairro, assim, que ele é bem famoso por ser sem noção. Tá. E a gente tenta ajudar. É um bom... Ele é famoso por ser, assim, fora da curva. É um bom spoiler sobre o que pode vir por aí. Exatamente. Aí ele pegou e... Aí a entrevistadora, na época, tinha aí algumas coisas assim, falou assim, aí você bebe? Ele falou assim, bebo socialmente. Tava... Mas calma, perguntou, você bebe? Se você bebe, assim, perguntando de hábitos no final da entrevista, Tá. Mas você bebe, assim, tipo assim, né? Acho que ele perguntou isso porque ele ia ter carro da empresa e ia ter que ficar... entendi. Sabe? Então é o porquê, né? Aí ele respondeu, bebo socialmente, manhã, tarde e Bebo noite. socialmente. O quanto é socialmente? Ele, 2 ou 3 garrafas. E aí não pegou emprego, obviamente. Aí ele voltou, eu acho que eu mandei bem na entrevista, sério, tudo ele. Só que no final teve uma pergunta meio curiosa, perguntou se eu bebia. Eu falei, o que você falou? Eu falei, eu bebo socialmente. Eu fiz assim, sabe, quando você torce pro seu amigo. E aí, e depois ela falou assim, socialmente quanto? 2, 3 garrafas
por dia, né? Tipo, se for, cara, você tá com problema, né? Socialmente, de manhã, à tarde e à noite, apenas. Socialmente, então não pula um horário, é como se fosse um remédio. Eu estou bebendo toda hora. Então, assim, essa foi do assim. Então, galera, toma cuidado, pensa no que você vai falar, né? Dependendo da empresa, da vaga e tudo mais, né? Conheci um aí que fazia as perguntas da empresa, assim, se a empresa, para entender o nível da empresa. Às vezes, a empresa de bebidas, né? Ela fabrica ali, né? Bebida alcoólica, pode ser uma boa, né? Você fala assim, não, bebo socialmente, 2, 3 garrafas, sou um ótimo consumidor seu, eles vão gostar.